conectado na internet. Estamos começando mais um Entrevista pelo Mundo. Hoje, dia 21 de abril, feriado nacional, né, onde a gente comemora o dia de Tiradentes. Então hoje a gente pode ficar em casa sem culpar a pandemia, o coronavírus. Hoje é feriado, então a gente tem que ficar em casa com o pensamento de feriado, de aproveitar o dia. Tá bom que muita gente já está em casa há muito tempo, mas vamos tentar olhar para esse dia de hoje como um dia diferente. Hoje então é feriado nacional, quem está em casa aproveita e quem está trabalhando também fica bem cuidado. Hoje é o nosso 23º programa aqui do Entrevista pelo Mundo e a gente não vai longe, a gente vai ficar aqui em Amparo mesmo, conversar com a Larissa Demati, que é presidente da Associação Comercial e Empresarial aqui da cidade de Amparo e proprietária da Ótica Dalari. A gente vai conversar um pouquinho com ela para olhar hoje o lado do comerciante. Ontem a gente conversou com um médico que trabalha no pronto-socorro lá em São Paulo e hoje a gente vai conversar com a presidente da Associação Comercial aqui da cidade para perceber e entender como essa pandemia, esse isolamento, essa quarentena, essa paralisação do comércio está afetando o comércio aqui da nossa cidade. Gostaria de agradecer a todo mundo que já está entrando aqui, que já está acompanhando a nossa live. A Larissa já está aqui, deixa eu só achar ela aqui, a gente já coloca ela e aí a gente já dá início nesse, todo mundo aí que já está entrando, já estamos com um pessoal bacana acompanhando essa live. Enquanto a Larissa está entrando aqui, vamos lá. E o pessoal agradecendo aqui pela live. Hoje vai ser bacana para a gente entender um pouquinho como é que está o comércio da cidade, como é que as empresas estão lidando com esse isolamento e quais são as negociações que estão acontecendo entre a Associação Comercial e a Prefeitura por uma possível flexibilização da reabertura do comércio. A Larissa deve estar entrando já. Ela deve estar com algum probleminha da internet. Então, enquanto ela está entrando, vamos atualizar os números do coronavírus aqui no Brasil. A última atualização no site do Ministério da Saúde, né, que é o covid.saude.gov.br, foi atualizado ontem, 5h30 da tarde. A gente apresentava 40.581 casos confirmados e 2.575 óbitos. A Larissa caiu. Eu vou chamar ela de novo aqui, vamos ver se tinha algum problema lá com a internet, ela não conseguiu entrar. Vamos ver. Vamos lá, Larissa. Recebi bastante gente me parabenizou. Agora sim, entrou. Tá aparecendo? Tá aparecendo, mas ainda tá com problema um pouco na conexão. Você tá usando o 4G ou você tá usando a internet da sua casa? Internet. Vamos lá, internet, ajuda a gente aí. Você tá me escutando bem? Você tá me vendo? Eu tô sim. Bom, você tá me escutando? Não, eu tô te escutando também, só a imagem que não tá passando, tá? Só acho que é uma foto sua ou é a primeira imagem que ele conseguiu capturar aqui, mas não tá conseguindo transmitir as imagens. Eu vou trocar de internet pra ver. Tá bom, então. Eu vou tirar você daqui a pouco. Bom, estamos com problemas técnicos da internet, que já que estamos todos em casa usando a internet a 1000 por hora, então às vezes acontece esse tipo de probleminha, mas daqui a pouco ela volta. Então eu estava aqui atualizando, ela já voltou, agora vai. Estava aqui atualizando os dados, né? Então são
uma taxa de 6,3% de letalidade, infelizmente. Tá escutando, Larissa? Tô escutando. Então, só a imagem que eu acho que não tá rolando mesmo. Mas dá pra gente fazer, assim, né? Não tem problema, né, Larissa? Não, podemos fazer sim. Então tá bom. Ó, vamos lá, hoje a gente vai falar com a Larissa Demati, que é presidente da Associação Comercial e Empresarial de Amparo e é proprietária da Ótica da Lari. É isso mesmo, né, Larissa? Sim, sou proprietária das Óticas da Lari, sou optometrista também, tenho meu consultório aí na região. Uhum. Estamos sendo afetados como um todo. Não tem jeito, né? Infelizmente, essa pandemia pegou todo mundo e um pouco mais forte nos comerciantes nos comércios que não são considerados essenciais, né? Porque esses estão tendo que se manter fechado. Nosso isolamento aqui na cidade de Amparo começou no dia 20 de março, então, né, já faz um mês exato, ontem fez um mês. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o trabalho que vocês estão fazendo lá na associação, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que você está lidando com a sua empresa. Além daqui de Amparo, você tem a ótica em outras cidades, né? Quais que já estão funcionando, quais não estão? Conta pra gente. Logo quando iniciou uma movimentação, que foi por volta do dia 16, eu já convoquei uma reunião com a parte financeira, com o pessoal do marketing, já prevendo ações no sentido tanto da parte digital como na parte de procedimentos, que a partir disso nós íamos ter que implantar nas empresas, que seria o atendimento domiciliar, o delivery e todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que seria o uso do álcool em gel, as máscaras e as luvas. Então, naquela primeira semana do dia 16, antes de iniciar o fechamento, a gente já começou a se mobilizar. E, em conjunto disso, na quarta-feira já se começou um movimento de fechamento de empresas, que daí eu já vou juntar mais ou menos a cronologia do que aconteceu nos bastidores da associação. A gente já se viu movimentos de cidades ao redor ter já os decretos para fechar. E isso é importante a gente pontuar para os nossos empresários, nossos autônomos, né? Porque a associação ela não está brigando só para aqueles que são associados. Isso é muito importante a gente pontuar nesse momento, que a associação comercial é uma entidade que ela não tem fins lucrativos, ela é uma entidade que ela representa o empresariado, ela representa hoje os microempresários, os autônomos, a economia da cidade. Então, nesse sentido, a gente já começou a iniciação da conversa com a prefeitura para o não fechamento, deixando até o último momento, que foi na sexta-feira, que saiu esse decreto por volta das 6:30 da tarde, mais ou menos. Eu lembro que na época até, como você disse, né, outras cidades já estavam fazendo decreto, e eu lembro que eu até comentei com alguns amigos que provavelmente o prefeito devia estar esperando mesmo o final da semana, né, a sexta-feira, para daí publicar o decreto para ter validade a partir do próximo dia. Então vocês conseguiram, né, fazer esse trabalho aí já para tentar minimizar, né, o impacto dessa paralisação, só que ela veio, não tem jeito, a gente já está aí há um mês fechado, e você disse que a associação está trabalhando hoje não é só para os associados, né, são para todos os empresários e comerciantes da cidade. Mas você sabe dizer quantos associados tem a Associação Comercial de Amparo? Então, a associação, não só nesse momento ela vem trabalhando, né?
é que as pessoas ainda, os empresários, têm a visão da associação como somente para consultar nomes. E a associação tem todo um trabalho como entidade, como representatividade da nossa economia, de lutar pelo nosso comércio. Então, esse trabalho ele é feito diariamente. É que quando, em momento de crise, quem que vai se movimentar mais agora a gente ficou mais em evidência. Não, é porque daí você tá respondendo, né? Você tá representando um grupo maior de empresários. Então, Sim. naturalmente, fica mais fácil todo tipo de negociação através da associação. Hoje, o nosso número de associados ele está em média de 280 associados. Era um número maior, bem maior. Isso tem muito mais comércio na cidade, né? Sim, vem se diminuindo desde o momento que a gente passou por crises financeiras, né, da economia. Teve essa diminuição. Também acho que a diminuição tem-se a falta mesmo do olhar do que é uma associação, talvez uma falha nossa. O que ela faz, o que ela representa, né? E eu acho que é importante todo mundo saber que a associação ela é composta por empresários, né? São empresários que estão passando pelas mesmas situações e que não recebem nada. É uma atividade voluntária que a gente está lá. De um bem comum, que isso que eu falo, a economia ela está ligada em todos os setores, né? Como a saúde, como o lazer, a unidade familiar. Então, nesse sentido, eu acho que nesse momento que acontece essas crises que a gente consegue explanar mais isso. Sim. Então, vamos lá. Eu falo um pouquinho do trabalho que vocês estão fazendo na associação, né, desde que começou essa crise. Logo nos primeiros dias, a associação já começou a enviar um boletim informativo contando passo a passo o que estava acontecendo, né? Foi uma ferramenta muito importante de comunicação e eu parabenizo vocês por essa ação. E qual foi o objetivo desse boletim que vocês decidiram fazer lá no começo da quarentena? Como acho que para todos os setores, tanto para o setor público, saúde, enfim, todos os setores, todo mundo foi pego de surpresa. Talvez poderia ter sido algo planejado em relação, eu falo gestores, falando no sentido maior, né? Presidentes, isso não falo só Brasil, mas Estados Unidos, porque ela estava vindo, né? Só que a gente não sabe até que ponto tem por detrás de tudo isso. Então, naquele momento que foi decretado o fechamento, começou a aparecer muitas demandas, né? Porque inicialmente foi decretado no município e depois teve um decreto estadual. Então, nós fomos o canal de informações, tanto no sentido, mas como que eu posso funcionar? Então, tudo que essas demandas, a gente tinha que estudar o decreto, tanto municipal como estadual, para tentar passar essa informação de uma forma correta para o empresário, para o autônomo que estava trabalhando. E depois a gente centralizou naquela rede de transmissão, que foi a nossa coordenadora comercial, a Karine, que teve a ideia, e ela que está fazendo toda a gestão disso. Até as respostas são perguntas assim simples que hoje o empresário ele ficou perdido, né? Porque um fala uma coisa, outro fala outra. Por um lado, as redes sociais é importante, mas por outro lado, ela é ruim porque
Aparece Se a gente não usar ela corretamente, né? Se a gente não usar ela de maneira correta, ela acaba mais atrapalhando do que ajudando, porque fica essa contra-informação, essas informações falsas que acabam gerando muita confusão, né? Você escuta conversas de empresas que foram multadas e que isso não procede. Então, assim, até eu deixei disponível, muitas pessoas até nessas últimas semanas mandaram mensagens para mim, eu tentei responder o máximo, porque a gente estava com uma demanda grande mesmo falta mesmo, as pessoas ficaram perdidas, né? Eu acho que todo mundo passou por isso, né? E da turma que você tem, né, dos seus associados, como é que o pessoal tá lidando? Eu acredito que você deve estar recebendo uma enxurrada, né, de questionamentos e com relação a até quando isso dura. Você já teve lá na associação casos de alguma empresa que anunciou um possível fechamento definitivo por causa dessa quarentena? Desde o início do decreto, a gente tentou, de uma certa forma, respeitar a quarentena. Teve um primeiro decreto, a gente respeitou. Até as empresas também estavam mais calmas, respeitando, porque até então nós tínhamos informações que eram fora do país, informações que estavam acontecendo, a maioria naquela primeira semana na capital, que eram informações que eram reais, então estava todo mundo com medo do vírus, do Covid, então aquele primeiro decreto foi mais tranquilo. Quando primeiro impacto, assim, né? Foi mais tranquilo, né, nesse sentido das demandas. Quais eram as dúvidas das empresas? Como eu vou fazer em relação a aluguéis, a contas, a pagamentos de fornecedores? A gente recebeu essas demandas. Eu acho que a orientação, vou até entrar um pouco nesse assunto, eu acho que a orientação é negociação, nesse momento, negociação e equilíbrio. Os fornecedores a mesma coisa, porque também se a gente deixar de pagar uma parte, o seu fornecedor também vai ficar sem receber, então a gente não consegue fazer com o giro da economia se movimente um pouco, né? Minimamente, né? Eu acho que a primeira situação era essa, fazer todas as negociações. Então, a partir do segundo decreto, que foi o grande X, que nesse momento foi o momento que eu achei necessário começar um diálogo. Detalhe, o diálogo com a prefeitura estava acontecendo desde o momento da semana do dia 16 para o não fechamento. Então, eram ligações de 4 vezes ao dia, ligações compridas e com, assim, um diálogo claro, transparente, equilibrado, a gente pensando tanto na questão econômica como na saúde. Após isso, todos os dias essas conversas. Então, nesse meio tempo, eu vim tendo também acesso ao que estava acontecendo na saúde. Por quê? Porque nós temos que pensar na saúde também. Então, a associação, como entidade, a gente teve que achar o equilíbrio nesse sentido. Como a nossa prefeitura, ao meu ponto de vista, tudo que eu vi, os dados que eu colhi, eles conseguiram implantar, fizeram um trabalho, eu acredito, bem coerente no sentido de estruturação. Eu acho que a gente sentiu seguro naquele momento começar uma conversa em relação à flexibilização, né? Hoje o Anacintra, como a Beneficência, eles estão estruturados. Essa semana, na outra semana já teve o recebimento dos IPIs para todos os servidores públicos.
Essa parte eu achei importante a gente estar por dentro, porque a gente estava falando de uma pandemia mundial, a gente tem responsabilidade civil em cima disso também. E um diferencial que tem o tomógrafo, que também era um outro auxiliar diagnóstico em relação ao Covid, isso também deixou a gente seguro. Tem a questão como estão os hospitais, que a gente sabe dos números. Então, foi nesse sentido que a gente iniciou esse diálogo de flexibilização. Porque a gente até, no começo, né, a gente até estava com uma dificuldade de registrar e confirmar os números, porque não tinha teste, né, os testes lá do Instituto Adolfo Lutz não estavam voltando. Então a gente ficou muito tempo sem caso nenhum na cidade, o que levou as pessoas a acharem que não estava acontecendo nada aqui. Então aumentou a vontade das pessoas de voltarem para a normalidade. Mas agora, com os testes sendo os testes rápidos que chegaram no município e também a maior infraestrutura lá do Adolfo Lutz, eles estão conseguindo entregar mais rapidamente os testes. Hoje a gente tem 33 casos totais sendo investigados na cidade, 15 suspeitos, 8 confirmados e 10 descartados. Infelizmente, aconteceu um óbito, foi registrado mais um óbito de um homem de 63 anos que está sob investigação de ser um possível caso de Covid. Então, assim, os casos estão sendo apresentados agora com um pouco mais de rapidez, mas ainda assim aparentemente controlado. Então é por isso que vocês acham que já podem aumentar essas conversas com relação à flexibilização, né? Sim, eu acho, porque a gente tem que pensar, eu sei que é difícil falar isso, a gente achar uma forma equilibrada da economia com a saúde, mas a gente tem que tentar achar um equilíbrio aí, no sentido, porque já está aparecendo pessoas, sexta-feira, sábado, eu recebi ligações de pessoas, Larissa, eu preciso trabalhar, não é para pagar conta, é para comer. Então esse equilíbrio que é o que a gente fala que é a coisa mais difícil, né? Sim, e nesse sentido que a gente está trabalhando, né? Tem trabalhado aí, são muitas reuniões, as pessoas ficam nas expectativas, o decreto está sendo elaborado ainda para sair amanhã. A gente teve... Então, isso que eu ia falar agora com você, ó. São 16 horas e 22 minutos. Hoje, infelizmente, a gente está com um problema técnico aqui da internet, a gente não está conseguindo as imagens da Larissa. Mas a gente está com um áudio bacana, então está dando para escutar. A gente está conversando com a Larissa Demati, que é a presidente da Associação Comercial e Empresarial aqui da cidade de Amparo. Vocês tiveram uma reunião semana passada com a administração, que foi, acho que a primeira conversa mais estruturada com relação a essa flexibilização para a reabertura do comércio. E aí vocês tiveram uma outra ontem, que foi até publicado na página da Associação Comercial do Facebook, dizendo dessa reunião sobre o futuro decreto municipal. Conta pra gente como é essa reunião, quem tem participado dessa reunião e como é que vocês estão trabalhando isso. Depois a gente tem umas perguntas aqui que o pessoal está fazendo. Eu acho que seria deixar bem claro que a gente sempre estava conversando com a prefeitura, né, desde o início. Nós oficializamos a reunião, que eu achei que era o momento, por tudo que eu já citei, né, o porquê. Inicialmente, a primeira reunião teve presente o nosso prefeito, o Jacó, o Mário Auler, os secretários, né, presentes, teve o pessoal da fiscalização, teve alguns empresários, né, que fazem parte da nossa diretoria. Nós não pudemos chamar mais empresários devido à questão da aglomeração.
Porque também não tá muita gente, né? A vontade nossa era ir com um monte de gente, mas não dá. Então... Não, e é para isso também que tem associação, né? E é para isso que tem associação. Você está lá representando esses 280 associados e mais todos os outros comerciantes da cidade. Não precisa ser todo mundo. E daí, nessa reunião a gente colocou, né, toda a situação, porque a gente queria saber o que ia acontecer após esse último decreto, e que o meu ponto de vista era que o governador ia prorrogar a quarentena. Então, por esse olhar, eu solicitei que, a partir de então, a gente fizesse parte desse novo decreto, que foi a partir que eu esperava que o Dória fosse pronunciar dia 22, e ele pronunciou dia 17, na sexta-feira. Então, foi quando, naquele momento, já no final do dia, eu até cheguei a falar com os vários diretores nossos que ia ter uma reunião, e no fim, eu mesmo fui lá pessoalmente para ver o que nós íamos, como que a gente ia conduzir. E nessas conversas, o que aconteceu? Foi tudo positivo, só que quando foi sexta-feira, começou a sair decretos de outras cidades para flexibilizar. Isso que eu ia falar. No momento em que estão se conversando essa questão da flexibilização, algumas cidades começam a soltar decretos flexibilizando, né? Vamos abrir assim, assado. Eu tenho até aqui, tem decreto da cidade de Limeira, tem Indaiatuba, Capivari e Presidente Prudente. Sim. Então, esse pessoal, essas cidades, até algumas cidades aqui da região, né, já estão de flexibilização. Só que ao mesmo tempo que está saindo esse decreto, está saindo várias ações da Justiça, do Ministério Público, cancelando, derrubando esses decretos. Sim. Como é que fica, então, a posição aqui de amparo e da associação? Porque corre o risco de abrir e ter que fechar daqui a pouco de novo. Então, daí que se começou, né, na sexta-feira mesmo, eu comecei já a ver esses decretos, e como a gente faz parte aí de uma rede que tem várias associações da região inteira, né, então a gente foi vendo como que ia se comportando. Até então, a gente deixou para um diálogo com a prefeitura no sentido de esperar para sair esse decreto, para saber como que ia ser o comportamento desses decretos que já estavam saindo muito rápido. E quando foi no sábado, já começou a sair ações para fechamento. Teve ação civil que saiu no mesmo dia, né? No mesmo dia. A Limeira soltou o decreto no dia 17 de abril, e o Ministério Público, no dia 17 de abril, já abriu uma ação civil pública contra o decreto. Então, praticamente nem deu tempo de reabrir, né? Não. Então, a partir disso, eu conversando, né, na prefeitura, eu pedi para a gente estudar mais o decreto de uma forma que a hora que fosse decretado, tivesse um entendimento em relação ao Ministério Público positivo. Então, a gente criou vários critérios. Então, vocês estão tendo essa conversa também com o Ministério Público aqui da cidade? Com a Procuradoria? Então, não está tendo. Nós estamos, assim, baseando em cima do que tem saído, da forma que tem colocado. Estão baseando nos decretos de abertura e nas ações que cancelam a abertura. Então, vocês estão fazendo um compilado para tentar achar um equilíbrio. Além disso, a gente colocou, porque outro ponto que eu não coloquei, mesmo, vamos supor que o prefeito, naquele momento, antes, lá no dia 7, ele decrete a abertura do comércio,
iniciem mortes na nossa cidade, é importante citar a responsabilidade civil, né? Porque o Ministério Público, ele colocou isso, que ele notificou as prefeituras. Tanto que naquele período, Pedreira flexibilizou o atendimento de salão de beleza, mais alguns adendos. No outro dia, o Ministério Público derrubou. Então, tem essa parte que a população, o empresariado precisa saber. Porque é o que eu falei, não existem culpados, não existem, o prefeito é culpado, o governador é culpado, o presidente é culpado, os médicos são culpados. É uma situação nova que, como foi falado ontem pelo Gustavo Moreira, o médico lá de São Paulo, é uma situação nova que está todo mundo aprendendo enquanto acontece. Mas aí vocês já conseguiram chegar nesse meio termo e você acredita que o decreto vai sair amanhã, é isso? Ele está sendo elaborado, vai sair amanhã. Eu acho que é bem legal a gente falar que foi pensado assim de uma forma... Lógico, tem alguns segmentos que nós não vamos conseguir atender ainda, que são aqueles que têm mais contato ao público, em relação, né, eventos, esse tipo de situação. As academias é uma questão... É legal você falar da academia. A Fer Faleiros foi uma das primeiras perguntas que ela fez lá... Deixa eu ver se eu acho aqui. Ela perguntou como fica a questão das academias, que a Fer Faleiros. Ela perguntou como é que ficam as questões das academias, se ela está nessa sua conversa, né, nessas... Assim, as academias vai ficar como está agora, nesse momento. A gente tentou de alguma forma, mas assim, o problema maior da academia que eles colocam, quando eu falo, é a Organização Mundial da Saúde, é o que toda a parte judiciária, porque tem todo um jurídico por detrás, tá, para estar fazendo esse estudo. Sim. A questão do esforço físico, do contato, né? Tem até uma questão de que quanto mais esforço físico você faz, aumenta o espaço que você espere os vírus, né? Então, sim, uma caminhada é tantos metros, uma corrida é mais, e assim, então, atividades físicas, às vezes... eu entendo, assim, que eu sou uma pessoa que hoje eu pratico atividade física, eu sou super a favor, a nossa imunidade fica mais elevada, porém, tem algumas coisas que eu acredito que também a partir do dia 22 tem uma sinalização do governador de uma flexibilização, né? O Chico Bar está perguntando como seria esse plano de abertura que vocês estão discutindo, e a Mari Pessoa está perguntando quais serão, baseado nesse decreto, quais serão as empresas que poderão reabrir. Vamos lá. É assim, foi inclusos os essenciais, né? Tem uma parte que já estava essencial, né? Eu acho que todo mundo sabe o que estava funcionando normal. Que veio eu lembro que na primeira fase eram mercados, farmácias, empresas, eram mercados, farmácias e restaurantes, desde que no sistema de delivery. Aí teve um segundo decreto que ampliou para lojas de material de construção, oficinas mecânicas, empresas de segurança, e acho que a de saúde estava no primeiro. Então esses eram os que estavam liberados. Quais os que vocês estão liberando agora? Agora, o que nós colocamos que a mais do que estavam, porque assim, por exemplo, odontológico estava como emergenciais, né? Mas aqui não tem nenhuma restrição. Mas seria os odontológicos, os farmacêuticos, os fisioterapêuticos, os veterinários, os ópticos, os laboratoriais, a vacinação e imunização. Depois tem os outros critérios, que é o pessoal das embalagens, né, que já tinha entrado nesse outro
já estava. O que foi colocado a mais, eu não recordo se a parte de manutenção de bicicletas estava, cabeleireiros, barbearias, salões de beleza, manicures, pedicures, com restrições, né? Mediante um agendamento e atendimento individualizado. Outro fator que eu também quero pontuar muito, eu acho que a partir desse momento, a gente está brigando, lutando para tá acontecendo isso. É importante eu falar o porquê que hoje a nossa cidade está estruturada, né? Só que se a gente não seguir as regras, se a gente não seguir a cartilha, vai fechar novamente. Se começar, agora os números estão sendo mais pessoas testadas, então automaticamente vai aumentar o número de pessoas positivas. Porém, sim, está fazendo o teste, né? Porém, o nosso sistema de saúde está controlado. Só que a gente precisa, de uma certa forma, fazer a lição de casa, que é seguir todas as recomendações que vai sair no decreto, que vai ser o uso de máscaras dentro do ambiente, né, como tanto o paciente ou o cliente está utilizando, como também os colaboradores. Outra situação é que a associação vai estar dentro desse decreto como responsável. A gente colocou dessa forma no sentido para dar um amparo melhor em relação ao Ministério Público. Nós vamos fazer um termo que cada autônomo, empresário que vai abrir, isso nós vamos divulgar como que vai ser feito. Vai ser feito através do nosso site. Depois eu vou passar as informações até das nossas redes sociais, que é legal que tem bastante informações em todos os sentidos, na parte financeira e todo o nosso trabalho. Porque não dá pra gente falar de tudo aqui também, né? Agora. Então, vai existir um termo que vai estar disponível no nosso site, que cada empresa ou o serviço autônomo que fosse iniciar esse trabalho, eles vão ter que... isso a gente vai definir a logística ainda, vai ter que imprimir, se comprometer a seguir todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Então, esse é um ponto, Larissa, que a gente precisa discutir. A Fer Faleiros agradecendo aqui, mas dizendo que ficou triste porque ela acredita que a atividade física é essencial para a saúde física e mental. Mas, eu também acho, eu também acho, eu tenho essa opinião, como eu falei, eu sou adepta à atividade física. Porém, existe todos esses fatores que você complementou no sentido da atividade física. Da atividade física. Eu acho assim, por exemplo, em relação aos restaurantes. Os restaurantes, eles vão trabalhar da mesma forma. Qual que é a forma? É delivery, é o drive-thru. A nossa ideia é fazer com que as pessoas... hoje a gente não está pensando em lucro, a gente está pensando em se manter. E as pessoas têm que entender também que são etapas. Né? A flexibilização, né? Essa reabertura do comércio não quer dizer que todo mundo vai abrir, infelizmente. São etapas. Até a Organização Mundial, eu até falei isso há uns 2 dias, ela aponta 6 itens que as cidades e os estados e países têm que analisar antes de começar essa flexibilização. Uma delas é a capacidade de atendimento dos pacientes. Outra é a fiscalização. E é aí que eu ia perguntar para você. Hoje, a gente tem um decreto que mantém aberto apenas os essenciais. E a fiscalização hoje é feita por uma equipe da prefeitura e mais a Guarda Civil Municipal. Mas, infelizmente, a gente já está vendo vários comércios que deveriam estar fechados
mas que já estão abrindo, estão dando um jeito. Como é que a gente vai conseguir garantir a fiscalização com mais comércios abertos? Por exemplo, você pode abrir, mas você só pode atender uma pessoa por vez. Quem vai garantir e como é que a fiscalização vai poder fazer isso, sendo que a gente sabe que a fiscalização é pouca na cidade, né? Eu acho assim, até pela questão da demanda, né, da prefeitura. Sim, a fiscalização sempre foi a estrutura humana, né, da equipe de fiscalização do município sempre foi pouca, a gente sabe disso. E agora, no momento desse, em que exige-se muito dela, ela se torna menor ainda, né, frente à demanda. Então, por isso que eu estou pontuando essa questão, a gente determinou fazer esse termo para o empresário e para o autônomo que for abrir, porque também tem que ver se tem condições de abrir e manter tudo que vai estar descrito, porque tais como evitar aglomerações, se tiver fila, vai ter que ter a demarcação da fila, a questão dos 2 metros. Eu acho assim que nós, como munícipes, empresários, autônomos, para manter tanto o equilíbrio saúde e econômico, a gente tem que ter a nossa responsabilidade. Se eu tô falando Larissa, se eu ver alguém fazendo algo de errado, eu vou, se você começar a fazer assim, não vai dar certo, eu vou ter que chamar a prefeitura. Então eu acho que cada um... Porque a gente já viu os casos, a gente já viu o resto do mundo, o que aconteceu, né? Então, sim, a Itália é um grande exemplo disso. Eles fizeram um isolamento, aí teve uma pressão muito forte para reabrir o comércio, eles reabriram e depois estourou a pandemia. Lá, né, que deu aquele caos todo na Itália. A gente sabe que hoje a gente está muito mais estruturado. Se Deus quiser, não vai acontecer nada parecido com aquilo, mas é uma lição que a gente tem que olhar sempre para ela. Tem que olhar sempre para ela. Como em alguns momentos antes desse decreto que vai sair, a gente teve pessoas falando, tal lugar está fazendo isso. A gente pegava e ligava para esses locais. Então, eu acho que da mesma forma, eu acho que o principal é a consciência dessas pessoas, né? Desses pessoal que vai voltar a trabalhar. Eu acho que a responsabilidade de cada um ter um entendimento de uma união. Esse é o momento, união em todos os sentidos, união, esquecer a questão religiosa, esquecer a questão política, esquecer a concorrência, todo mundo ter um envolvimento, né, de um prol, que a gente tem que passar por isso. E todo mundo está sendo afetado, né? Então, o equilíbrio desse decreto, uma das situações que a gente analisou é priorizar aqueles que não estavam conseguindo trabalhar. As academias, eu tenho visto que elas estão tentando se inovar, né? Fazer as aulas online. Eu acho que, assim, nesse sentido, quando eu falei assim dos fornecedores, a gente achar o equilíbrio com o fornecedor, não adianta eu falar que eu não vou pagar o boleto, também que eu vou quebrar uma cadeia econômica ali. Mas a população que usa aquela academia de uma maneira online hoje, tentar cumprir aquela mensalidade, porque eles estão tentando de uma certa forma passar os exercícios de uma forma online. Como eu sei que Mas assim, como todo negócio, não é todo mundo que consegue fazer essa transformação para o online, né? Esse é o momento. A Vanessa está até perguntando aqui por que as lojas também não podem, desde que sejam organizadas igual ao mercado. Então, por exemplo, as lojas de roupa, elas não entraram, né, nesse decreto que vai sair amanhã, porque eles também poderiam meio que organizar, de entrar... Não, peraí que eu não terminei de falar tudo. Não, tem mais coisas aqui. Então, assim, tem. Então, assim, a gente tentou fazer com que fosse uma situação que o impacto, porque, por exemplo,
O momento das empresas é de inovação. Eu acho que é importante isso, a gente passar essa mensagem para o empresário, para o autônomo, que a gente vinha de um momento assim, de dar um olhar diferenciado para aquele nosso cliente, para o nosso paciente. Eu acho que esse é o momento da gente entregar algo a mais. Principalmente aquelas empresas que estão no delivery, entregar algo a mais e inovar. Eu acho que o momento é de inovação. Tanto esses 5 meses que a gente vai passar de momentos difíceis, vai ser 5 anos de evolução tecnológica, evolução nos padrões de comportamento, e eu acho que é por esse caminho. Aí está a importância da questão da associação. A associação, ela tem um banco de cursos que é um curso que custa R$300, o associado paga R$100, que tem de marketing digital, de empreendedorismo. Então, eu acho que essas pessoas que estavam para trás vão sofrer mais, porque esse é o X da questão, a inovação. Achar como que eu vou fazer o meu modelo de negócio em cima do que está acontecendo, né? Em relação aos não essenciais, todos os pontos, lógico, aqueles que não dá para fazer online, que é esses outros essenciais, a gente pontuou priorizar o atendimento online, telefone, por aplicativos, pelo delivery, drive-thru e o take-away. O que seria? O delivery é a entrega, o drive-thru eu pego, mando o contato com a empresa, vou lá e retiro. O take-away é uma coisa assim, passo e retiro. Vai poder os não essenciais ter atendimento preferencial. Porém, com restrições. A gente vai ter que pôr algumas barreiras na frente da loja. Nós vamos ter que ter esse olhar no sentido de número de pessoas dentro do estabelecimento, né? Por isso que eu bato na tecla no sentido do empresário ter esse entendimento de que, se não cumprir a regra, todos vão ser afetados. Um dos questionamentos que nós levantamos para a prefeitura, que foi que todos os empresários estavam falando, peraí, só a gente que não aglomera, por exemplo, a minha empresa não tem aglomeração. Quando tem aglomeração é sábado, aquela correria, é bem pontual. Mas os bancos estão funcionando, os supermercados... Então, isso até eu ia falar aqui que alguém comentou da questão dos bancos. Porque os bancos, você passa lá, tem aquela fila gigante, sem máscara, não se respeita o espaço, o distanciamento lá dos 2 metros entre cada um. Então, assim, se a gente não está conseguindo controlar isso hoje, que são poucos negócios, o medo é de como isso vai ser controlado depois. Aí até teve gente que falou aqui que a GCM não fiscaliza o banco, fica fiscalizando o pequeno comerciante, pequeno empresário, que banco não dá para Não, eu acho que não é nem nesse sentido, porque a prefeitura ela colocou os pontos de sinalização até nos primeiros dias e acabou que não respeitaram. Eu acredito que agora vai ter que ter um diálogo bem próximo dos gerentes, né, para estar colocando mais funcionários lá, para colocar o pessoal fazendo a forma correta. Para separação, né, para fazer essa separação. Sim. E nós fazer a lição de casa, né, que é... Olá, estão perguntando aqui, ó, 2 lojas de presente, roupa, sapato, instrumentos musicais. Isso vai poder abrir. Vai entrar. E a partir de quando? Se o decreto sai amanhã, vamos aqui abrir a loja. Então,
assim, como ele está sendo elaborado e está sendo todo... eu quero que fique bem claro que a gente não quer abrir e tem que fechar. Então, ele está sendo elaborado ainda, baseado no que eu falei, aqui vai ser cumprido, tá? Tudo aqui que eu falei não vai ser tirado. A única coisa é que a data da flexibilização não vai ser segundo ao decreto do governador, não. Mas amanhã vai sair essa data. Vai sair logo. Eu não posso precisar a data no sentido... Porque a gente está fazendo um estudo em relação a todo esse contexto que a gente não esperava do Ministério Público. Até foi um pedido meu. A Tatiane dos Santos está dizendo, gente, poderia abrir com restrições. Muitas cidades já estão fazendo isso. O problema, Tatiane, é que muitas cidades estão fazendo, mas a justiça está anulando esses decretos. Porque não estão fazendo da maneira correta, como o pessoal daqui de Amparo está tentando fazer. Isso. Larissa, tem alguém aqui da Associação Comercial querendo falar comigo alguma coisa? Tem um Rafa! Que será que é? Eu não sei. Eu acho que perguntaram se tem como compartilhar. Dá para compartilhar, gente? Pelo aviãozinho que tem aqui na live, tem um aviãozinho lá que aí você consegue mandar para as outras pessoas. Eu não sei se você consegue colocar direto lá na página da associação. Mas depois que acabar a entrevista, eu vou colocar a entrevista na íntegra no YouTube e aí dá para salvar lá na página de vocês. Mas vamos voltar lá. Então é exatamente por isso. Foi um pedido meu em relação a segurar o decreto, porque Itatiba, Pedreira, foi tudo noticiado a abertura. Porém, até ontem, Itatiba não decretou. Pedreira decretou ontem, no final do dia. Então, ainda a gente não sabe como que vai se comportar tudo isso. Então, a gente está colocando algumas coisas a mais, algumas restrições no sentido, esse termo, colocando a associação junto... para tentar fazer com que o Ministério Público não bloqueie. Isso. A gente está tendo muito critério nesse sentido, porque não adianta eu falar para vocês, vai abrir amanhã, e vem o Ministério Público e fala, fecha. E outro detalhe é a gente seguir todas as recomendações, não só pela questão do fechamento, mas pensando na saúde, pensando no nosso trabalho. Eu sei que é difícil, nesse momento, eu falar assim, não, mande embora os seus funcionários. Eu acho o máximo que a gente conseguir entrar nos planos de governo. É importante, no nosso site tem um material de auxílio ao empresário para o enfrentamento do coronavírus, que são algumas informações em relação do que você pode ter acesso ou não, né? Que tem a suspensão de contrato, tem a questão da flexibilização de carga horária. O site é aceamparo.com.br. Então, acho importante vocês estarem acessando as nossas redes sociais, através do Facebook e o Instagram, que é a Associação Comercial de Amparo, para estar por dentro de algumas informações para a nossa economia não parar. Uma coisa que eu queria também pontuar, como eu tenho lojas em outras cidades, por exemplo, Serra Negra, eu estou vendo já loja vazia. Pessoas que retiraram, já abandonaram o imóvel. Isso a gente vê um contexto de Pedreira também. Pessoas que já tiraram os seus produtos e abriu mão da empresa. Então, Amparo é um ainda está conseguindo segurar. Sim, é um polo econômico forte, são empresas fortes, e é isso que a gente precisa preservar, né? Larissa, a gente está quase acabando, acho que faltam 5 minutinhos só para acabar. Eu só queria saber se nesse novo decreto tem alguma coisa referente ao uso de máscaras, porque a gente está vendo em outras cidades a obrigatoriedade
em tempo integral de uso de máscara. Sabe se isso vai ter nesse decreto? Vai ter sim, vai ter. Porque infelizmente as pessoas não estão usando. Eu fui no mercado esses dias, parecia que, 10% das pessoas estavam usando máscara só. Então, eu acho que esse decreto precisa ter isso. Sim, vai ter sim, vai ter uso de máscaras tanto para o cliente como os colaboradores, o empresário, vai ter que usar. Mas tem que ser uma obrigação, Larissa, porque recomendação não está funcionando. Não sei como que fazem isso, mas no comércio eu tenho visto pessoas trabalhando sem máscara, profissionais, né? E até alguém estava falando aqui da questão de delivery, da questão do álcool gel, que a gente não sabe onde que estão os motoboys, né? Antes de fazer as entregas. Eu pedi algumas vezes produtos para ser entregue por delivery, e os motoqueiros não têm álcool gel. Então, até alguém falou aqui que seria legal se cada um tivesse o seu álcool gel e, a hora que chegasse, higienizasse as mãos antes de ter um contato com o cliente. Eu acho que vocês, como associação, têm uma oportunidade de passar mais esse tipo de informação também, né? Sim, eu acho que é importante. Porque quanto mais a gente se cuidar, mais todo mundo vai refletir em todo mundo, né? Vai ser positivo para todo mundo. Ó, a Elaine está perguntando se cafeterias vão abrir. Cafeterias, módulo delivery e drive-thru. Delivery também. Ou da forma assim, ó, ela pode abrir, porém com algo tampando, e você vai lá e retira. Tudo que você entendeu? Ela pode vender, só que ela não pode, porque o que acontece? A cafeteria, os restaurantes, as pessoas sentam, ficam conversando, e a intenção nossa nesse momento é evitar esse tipo de acesso às pessoas no sentido de aglomeração, porque eu entendo cada empresário, só que assim, igual os não essenciais, eles estão fechados sem nenhum faturamento há um mês. Eu sei que tem as redes sociais, tudo, mas não está tendo venda. A gente já tem esses números. E outro ponto que eu quero, antes de acabar, é falar que a gente tem 2 minutinhos, Larissa. Se vocês quiserem anotar o telefone da nossa transmissão também, que a gente passa tudo que está acontecendo, é o 9928-5650. Manda uma mensagem lá pelo WhatsApp que daí a gente já inclui na nossa transmissão. Além disso, a gente vai precisar de divulgação que nós estamos montando junto com lideranças religiosas, católica, evangélica, com a APTA, com o pessoal, os proprietários dos supermercados e a Unifia, junto à Associação Comercial também, uma movimentação de ação solidária de arrecadação de alimentos. Então, assim, nesse momento, também é muito importante todo mundo estar unido por uma causa, mesmo que seja para divulgar. Mas aí vocês vão... Ô Larissa, a gente tem bastante gente aqui perguntando coisas. Se você topar, a gente termina a hora que acabar o tempo, eu abro uma nova e aí a gente vê algumas das perguntas que ficaram para trás. Pode ser. Pode. Então, pessoal, tá acabando, daqui a pouquinho vai acabar o tempo, e aí a gente vai abrir uma live nova, e então, infelizmente, algumas das perguntas eu consegui marcar, mas algumas eu vou perder. Então, quem quiser pode fazer de novo a pergunta lá, que a gente vai conversando. A Cris K. Marque falou se poderia fazer um resumo e que vai ser liberado. Olha... Assim que acabar a live essa e a próxima, né, que a gente fizer, eu vou copiar esse vídeo, ele sobe no YouTube e depois eu disponibilizo ele na minha página
E aí eu acho que a associação também vai disponibilizar na tela. Então o pessoal pode assistir a live de novo. Ó, tá encerrando aqui. Eu vou abrir uma outra então já na sequência. E aí a Larissa volta para conversar com a gente.